Vascaína, quem tá falando com vocês é o JV, porque é mais um vídeo, valeu? Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Quem não viu o último vídeo, vai lá e vê, vou deixar aqui embaixo o conteúdo de história, né? A história do Lucas Santos, a maioria não viu, mas fazer o que é complicado, valeu? Aqui é Vasco. Deixar aqui embaixo o link, valeu? Quem puder passar lá, por favor, passa, né? Com todo respeito, vamos mandar um salve pro meu mano Reinaldo Neto. E salve para o João Lucas, valeu, salve para vocês dois aí, tudo de bom, né? E vamos aí para as informações do Vasco. E cara, pela primeira coisa que é sobre o jogo de hoje, né, o pré-jogo, né? E também falar um pouco sobre postagem de jogadores que está quebrando a minha cabeça. Mas vai, começando falando sobre, né, o jogo. Cara, vai ser um jogo muito importante, um jogo que o Vasco, né, precisa e necessita da vitória. Um jogo que pode ajudar muito o Vasco no ano, né, que é um jogo bastante complicado contra o Bangu, né, que posso dizer, entre aspas, que fez um belo ano no ano passado. Esse ano o Bangu joga a Série D, né, depois de muitos anos sem jogar uma divisão do Brasileiro, vai voltar a jogar uma divisão. Então assim, o Bangu se reforçou bastante, né, nesses últimos 2 anos, contratando até alguns jogadores bons, Luca Abreu, pegou aí mais um bom nome. E vamos analisar aí o provável time do Vasco e o provável time do Bangu e depois falar o que pode acontecer. O provável time do Vasco deve ser o Fernando Miguel no gol, o Iago Pikachu, o Wesley e Cascan, o Henrique, Raul, Bruno Gomes, Peck, Marrone, Thales e Germancano. Esse é o provável time do Vasco, treinador Abel Braga. O provável time do Alvirrubro deve ser o Matheus Inácio, goleiro, tá bom? Raul na lateral direita, Michel e Rodrigo Lobão na zaga, Dielson na lateral esquerda, Sidney, né, como primeiro volante ao lado de Rodrigo Yuri, Juliano Robinho no meio, Juliano no meio campo e o ataque formado provavelmente por Robinho, Jairinho e Mariano. Esse é o provável time do Bangu para o jogo de hoje contra o Vasco. O Bangu contratou também um gringo chamado Gato Garcia, um jogador paraguaio, ele que já teve uma passagem pelo Cerro Porteño e, se não me engano, também pelo Racing, se não me engano, do Uruguai. Até que é um jogador interessante, né? Tem 29 anos, né? Cara, um jogador que pode jogar os caras lá, mas que, no meu ver, não seria uma boa contratar. Mas assim, se o cara se destacar, mostrar um bom futebol, até pode ser interessante o Vasco atrás e poder pegar, né, pro ano. O treinador deles é o Eduardo Alax, valeu? Vamos dizer, cara, vai ser um jogo assim disputado, primeiramente porque o Vasco, né, depois de semana, galera, o Vasco volta a jogar depois de semanas, a verdade é essa, né? E cara, isso assim, mano, isso pode complicar no físico dos jogadores, né? Porque o Vasco não fez tanto, jogou treinos, fez poucos, mas o importante é que o time tá unido, isso que é o mais importante, e que podemos sim sair com a vitória hoje. Cara, eu tô um pouco ansioso, não tô tanto, porque eu queria muito ver o moleque da base jogando, mas esse é o time aí, o time do Bangu é um time interessante, né? Não tem jogadores, tem alguns jogadores que nós conhecemos, né? Poucos, mas vamos ver aí, vai ser um grande jogo hoje, um jogo que para cada lado necessita da vitória, né? E poder aos poucos caminhar, né, indo pro caminho certo. Tenho certeza que as coisas vão vir. Falando sobre as postagens, é o seguinte: Ribamar, Alexandre Melo e entre outros jogadores, né, que muitas pessoas estão dizendo que vai ficar no banco, estão colocando postagens, né, aonde que está a sua capa e mostrando o jogador jogando bola com a camisa do Vasco e ao lado o jogo, né, o horário e etc, o estádio. Então, o que significa? Significa porque assim, cara, isso que fica quebrando minha cabeça. Pô, um moleque vai ser titular ou não? O Alexandre Melo, galera, ele pode sim pegar na de surpresa, pode sim pegar na de surpresa como titular, tá bom? Então, assim, não se preocupem, não fiquem, né, ferrados. Se o Alexandre Melo, ou se o Ribamar, ou se o Caio Tenório, né, ou se o Lineker entrar como titular hoje na partida. Porque, mano, vai ser ótimo. E eu quero ver esses caras jogando hoje para nós ver, para nós analisar a situação desses jogadores. Se eles podem ser titulares, se eles podem ajudar o Vasco. Porque se os caras, né, vamos dizer, nessa Taça Guanabara não ir bem, meu irmão,
Aí que nós vamos ter que falar, tá na hora de ser emprestado, tá na hora de ser vendido, tá na hora de jogar numa moeda de fazer uma moeda de fazer uma moeda de troca, porque não dá, tá bom? Então assim, temos que analisar aos poucos alguns jogadores. Falando aqui sobre o jogo de quarta-feira, Vasco e Flamengo, um jogo muito importante, Flamengo que empatou ontem com o Macaé por 0-0 no Maracanã, valeu? Com o time, né, sub-20 deles, até que teve alguns destaques lá, o Hugo Moura, entre os moleques, e cara, respeitando os moleques da base deles, mas tá muito abaixo do Vasco eles, e se eles jogar com esse time aí, cara, que jogou ontem contra o Macaé, com todo respeito, vai tomar uma paulada bonita, porque, né, tá complicado pro lado deles, porque, mano, temos muitos jogadores bons, temos aí o Thales, temos o Marrone, né, tem aí o Andrei, o Caio Lopes provavelmente vai subir, o Vinícius Paiva vai subir, provavelmente Miranda, pode subir o Juninho, pode subir. Então assim, isso complica bastante pelo lado deles, porque podemos colocar jogadores que vocês sabem que vão surpreender no ano de 2020. Vocês sabem disso e eu não preciso nem falar nada. Agora aqui falando sobre, né, renovação de contrato. Vamos falar aqui sobre Fred Guarim, sem ter chegado ainda a um acordo com o Vasco por renovação de contrato. O meia Fred Guarim entrou na mira do Milionários da Colômbia. De acordo com o jornal Marca, o jogador chegou a declarar que gostaria de vestir a camisa do clube colombiano. As chances de um acordo com o Cruz Maltino para continuar em São Januário são pequenas. Isso mesmo, galera. Fred Guarim pode estar indo para a Colômbia. O Milionários voltou a ter interesse no meio-campista, um time, né, que ele torce desde pequeno. O Fred Guarim já falou e tudo, né, que gosta do Milionários, ele que tem camisa do Milionários dentro de sua casa. Então assim, isso pode acabar quebrando a renovação do Vasco, né, porque é Colômbia, porque também é o time deles de coração, e ele também, ele falou que ele gostaria muito de poder jogar num clube, e isso pode acabar emperrando a negociação do Vasco, mas vamos ver aí, vamos esperar, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, podemos ter uma definição sobre isso, se Fred Guarim fica ou não no Vasco, isso nós vamos saber ou nessa próxima semana ou na próxima outra semana. Voltando a falar de Carioca, é o seguinte, vocês sabem que tem muitos jogadores que se destacam, né, no Campeonato Carioca. Jogadores do Bangu, do Volta Redonda, da Cabo Friense, do Resende, se destacam pelo gol, pela marcação, pela assistência, por ser um jogador visado, por ser um jogador que tem uma característica, né, que o clube não tem, e acaba pegando, um time grande acaba pegando um Flamengo, um Vasco, um Fluminense, um Botafogo, acaba necessitando e contratando esse jogador e podendo até ajudar o clube futuramente numa possível venda. E assim, cara, eu tenho que dizer pra vocês que o Vasco esse ano vai ficar bastante ligado nesses campeonatos, né, Carioca, Paulistão, Campeonato Mineiro, Baiano, cara, Piauense, do Mato Grosso e etc. Então esse o Vasco vai ficar bastante ligado, né, nesses campeonatos, que vai ter bastante jogadores se destacando, e com isso pode acabar vindo um ou dois jogadores, né, desses tais campeonatos. Mas eu acho que o Vasco provavelmente vai, né, ficar mais de olho no Campeonato Carioca, que pode acabar tendo alguns destaques de alguns clubes. Então, galera, se vir jogador, né, quando acabar o Carioca, se vir algum jogador de algum time assim, de um Bangu, de um Volta Redonda, de uma Cabo Friense da vida, é porque se destacou, valeu? Então vamos ficar ligado aí que pode acabar assim pintando um jogador no Vasco quando acabar o Carioca todo, valeu? Aí tem a premiação, aí depois já começa o Brasileiro. Agora eu quero falar de uma outra informação para vocês. Mudança de local. A partida entre Vasco, né, e Botafogo pela quinta rodada da Taça Guanabara, marcada para o dia 2 de fevereiro no estádio Newton Santos, pode sofrer mudança de local. O Alvinegro, que é o Botafogo, mandante do jogo, recebeu proposta de um grupo de empresários para levar o confronto para Juiz de Fora, mais precisamente no estádio Mário Aulênio, valeu? Então aí, galera, o Vasco pode acabar, né, indo jogar aí lá em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, né, lá no estádio Mário Aulênio, valeu? Mas com isso, galera, quem iria levar? Iria levar uns empresários malucos aí e iria levar esse jogo pra lá, mas o Vasco não ia pagar nada. O Vasco e o Botafogo não iria pagar nada, e ia ser a mesma coisa que fez, né, com
o jogo do Vasco e Boa Vista, que mandou lá pra Cariacica. O jogo, se eu não me engano, ia ser aqui em Saquarema. O Boa Vista mandou lá pra Cariacica e vendeu o mando de campo. Vendeu o mando de campo e o Botafogo aí pode acabar vendendo ao Vasco também, né, o mando de campo para os empresários e acabar levando esse jogo, né, lá para Juiz de Fora. Agora aqui a última informação e fechando o vídeo, valeu? Time profissional. Os jogadores do Sub-20, né, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior chegam, né, hoje no Rio de Janeiro, após serem eliminados nos pênaltis ontem para o Grêmio, né, e já tem um possível destino. O técnico Abel Braga teria pedido que todos os jogadores se apresentem amanhã no CT do Almirante. Laranjeira, João Pedro, Rodrigo, quem mais aqui? Filterman, Roger, Vinícius Paiva, MT, Luan, todos. Esses jogadores todos que participaram, né, aí da Copa São Paulo vão treinar amanhã com o profissional. Significa que com isso, cara, significa que assim, se alguns desses jogadores se destacar amanhã no treino, ele pode acabar chamando um ou dois, ou então até três, né, jogadores da base do Vasco. Ele é esperto, cara, ele é muito esperto. Ele quer assim, ele provavelmente vai fazer um time de dois de cada time aí e ver quem se destacar, meu irmão, né, dos moleques aí no treino amanhã vai ficar com nós. Quem não se destacar, quem não ir bem, né, meu irmão, volta pra base normalmente e vai pegar o Boa Vista, se não me engano, lá em março, que é no Campeonato Carioca. Meu palpite pro jogo de hoje, cara, eu vou dizer que 2-0 Vasco. Valeu, se o Cano jogar um gol do Cano e um do Carlos Magno de volta, esse é meu palpite pro jogo de hoje. Mas também não estou tão ansioso, que ficar com ansiedade não é bom. Valeu? Então tamo junto, aqui é Vasco pra cima deles. Vasco, abraço!